E a Receita Federal divulgou nesta semana as novas regras para a declaração do Imposto de Renda 2024. Mudam a tabela do imposto progressivo e as regras para obrigatoriedade de declaração, entre outras. Vamos conversar a partir de agora com o especialista contábil Nelson Omi Júnior, que vai ajudar justamente a gente a entender essas mudanças. Nelson, seja muito bem-vindo, uma ótima tarde a você. Essas mudanças vão obrigar vários contribuintes a se atentarem, à declaração do IR, que poderá, inclusive, ser realizada a partir do dia 15 de março. O que é preciso destacar em relação a essas alterações? A principal delas diz respeito ao aumento do limite de rendimentos, é isso? É isso. Boa tarde, Daniel. Boa tarde a todos os telespectadores da Jovem Pan. A principal alteração, então, claro, é a questão da renda, né? Então, a renda anual auferida em 2023 passou, segundo a lei 14.663 de 2023, passou de 28.559,70 centavos para 30.639,90 centavos. Então, teve um pequeno aumento aí na questão da obrigatoriedade, né? Outras alterações muito importantes na questão dos rendimentos isentos, né? Antes, a obrigatoriedade era para quem oferia acima de R$40 mil. Agora, então, os rendimentos isentos obrigados à declaração são rendimentos acima de R$200 mil. E, por final, também a questão patrimonial que obrigava a entrega a todo contribuinte, né? Então, mesmo que o contribuinte não tivesse essa renda, né, mas tivesse um patrimônio, né, na declaração passada de maior que R$300 mil, né, patrimônio total entre todos os seus bens, né, ele era obrigado a elaborar a declaração. Esse ano, esse patrimônio também foi reajustado, o valor, né, e passou para patrimônios acima de R$800 mil. Isso para quem não se enquadra pelo rendimento auferido em 2023, mas tinha patrimônio que obrigava, né, a entrega da declaração. As outras novidades não são bem novidades, Daniel. Então, a gente tem a questão do cadastro do PIX para recebimento da restituição, né? E da declaração pré-preenchida, que foi um sistema já adotado o ano passado, que deu muito certo. Então, com o login do gov.br, que é uma plataforma federal, né? Um login do governo federal, tu consegue baixar a tua declaração com uma série de dados já pré-preenchidos, né? Como rendas de fontes pagadoras, tem alguns cartórios também que já estão registrando aquisições ou vendas de imóveis também na pré-preenchida, e alguns bancos também estão aderindo a essas informações. Por enquanto, mais as fontes pagadoras que declaram, né, que tu consegue baixar esse pré-preenchimento, conferir e apenas fazer o envio, né? Sempre a tentar ver se não tem nenhum erro, para tentar evitar de todas as formas a malha fina, né? A malha fina, como que ela acontece? Quando a Receita cruza os dados, por exemplo, de uma fonte pagadora com a sua declaração, se ela não estiver totalmente de acordo, inclusive os centavos, com essa informação, acaba gerando a malha, porque há uma divergência. Então, o primeiro processamento que se dá na declaração pela Receita Federal, ele é eletrônico, é automático, né? E depois desse processamento, caso tenha qualquer divergência de dados, daí sim, já passa por um procedimento de malha. Outra dica que eu dou para todos os contribuintes, muito importante, é depois que faz a sua declaração, que entrega, né, recebe o recibo, tá tudo ok, né, se atentar também ao prazo. Esse ano não vamos ter prorrogação mais, né, a gente teve na época da pandemia várias prorrogações, esse ano acredito que não vamos ter mais essa possibilidade de entrega posterior sem pagamento de multa. Então, é entrar no portal do Gov, no site do ECAC, né, que é o Centro de Atendimento ao Contribuinte, e verificar como é que está o processamento da sua declaração, para não ter surpresa, né? E sempre, em caso de dúvidas, se não tiver apto, se não tiver segurança em fazer essa declaração, procurar um profissional contábil para ter esse auxílio, né? Principalmente quando tem alguma peculiaridade na declaração, algum rendimento auferido de uma ação trabalhista, uma ação civil, que é um lançamento um pouco mais criterioso, né? Ele envolve uma série de cálculos, né? Ou se teve ganho de capital, se teve venda, alienação de imóvel, de bem imóvel ou imóvel, né? Também procurar um profissional sempre para estar bem assessorado, para não ter problema nenhum quanto à entrega. É isso. Seria basicamente isso, Daniel.
Perfeito, excelente. Não, dicas e informações fundamentais. São as novas regras para a declaração do Imposto de Renda 2024. Estamos conversando com o especialista contábil Nelson Olmi Júnior, nos ajudando a entender todo esse processo. Agora, não é a notícia mais recente, mas é relativamente importante a gente destacar também aquele aumento da faixa de isenção para quem ganha até R$ 2.640. Queria que o senhor recapitulasse para a nossa audiência e destacasse quem são as pessoas que, em tese, não precisam declarar o imposto de renda, e esse novo regramento acabou impactando nas demais faixas, porque elas não sofreram alterações, né? Isso. Na verdade, a faixa principal, né? Porque quando a gente fala de declaração, né? A gente sempre fala de declaração anual. Sim. Então, a gente vai ter que sempre pensar no rendimento anual do ano de 2023 para esse ano aqui, né? A gente teve esse pequeno aumento, mas uma coisa muito importante, Daniel, como a gente teve essa alteração no meio do ano passado, né? Pode ser que você, lá empregado, tenha algum imposto retido antes dessa alteração. Então, é importante verificar os olerites, por quê? Se a pessoa teve um imposto retido, pode ser que ela não tenha obrigatoriedade, Daniel. Mas fazendo a declaração, ela consegue uma restituição, né? Seja ela de 50, 100 reais, dependendo daí do rendimento, né? Mas é importante se atentar a isso, porque como houve a alteração no meio do ano, né? A pessoa, só para todo telespectador entender bem, eu era tributado até antes da promulgação da lei, vamos botar ali junho, julho, e depois em agosto eu deixei de ser tributado pela empresa. Mas esses 6, 7 meses que eu tributei, agora na declaração de ajuste, eu vou conseguir, né, a restituição desse valor retido. Então, mesmo não tendo obrigatoriedade, é importante dar uma olhadinha na DIRF, né, ou nos olerites, no contra-cheque do pessoal, para quê? Para ver se teve algum imposto retido, para buscar essa devolução agora na declaração. Isso é importante. Tem muita gente que não faz a declaração, não é nem obrigado, mas teria valores aí a restituir, a ter de proveito aí agora no mês de maio, aí, quando começa também as restituições. Perfeito. Houve alterações em relação à receita bruta de atividade rural. O senhor destacou alguns itens que nós pudemos até destacar aqui de alteração de valores, rendimentos tributáveis, rendimentos isentos e não tributáveis. O senhor também bem destacou posse ou propriedade de bens e direitos, que subiu de 300 para 800 mil. E em relação à receita de atividade rural, houve também um ajuste, né? Houve um ajuste também, Daniel. Agora, no produtor rural, agora tu acabou me pegando de surpresa aqui, Daniel, branco na faixa aqui. Eu até estou consultando aqui, mas agora tu me deu não tem problema. Daqui a pouco, então, a gente volta a tratar. Não tem problema, a gente volta a tratar especificamente desse tema. Agora, ao longo da semana, a gente pôde observar muitas pessoas que acompanham a programação da Jovem Pan News nos nossos chats e também pelo WhatsApp, pessoas que recorreram aos nossos produtores enviando perguntas e comentários acerca desse tema. Quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem ao preencher a declaração do imposto de renda? E gostaria que o senhor trouxesse também uma reflexão sobre o que seria mais adequado para um trabalhador seletista, preenchimento da simplificada ou não, a completa? Ou a completa o senhor indica a ajuda de um profissional contábil? Vamos lá, Daniel. Só voltando para a informação que eu fiquei devendo, quem ofere a renda maior que R$56 mil, então, esse ano, para atividade rural, tá, Daniel? Só para recapitular a informação que ficou faltando. Quanto à sua dúvida, né? Então, vamos lá. A gente tem duas maneiras de ser preenchida a declaração, né? E isso é uma opção que o próprio contribuinte faz com o software da Receita, né? Com o programa gerador da declaração. Na simplificada, Daniel, a gente vai ter 20% de abatimento sobre toda a renda sem nenhuma comprovação, tá? Já na completa, a gente não tem esse abatimento dos 20%, mas tem abatimento de todas as despesas que a pessoa tem, né? Quando a gente vai falar de uma para outra, o próprio software ali já indica qual que é mais vantajosa. Então, o que eu indico para a pessoa leiga, enfim, que está fazendo sua declaração? Lançar todas as despesas que teve, dedutíveis estas, né? Então, a gente está falando de despesa com saúde, fisioterapeuta,
médico, plano de saúde, todas as despesas que podem ser deduzidas do imposto, lança esses pagamentos e observa no programa qual que é a melhor opção, se o envio é pela simplificada ou já é pela completa. Caso restem dúvidas, Daniel, sempre procurar um profissional para auxiliar daí, né? Mas, assim, a própria pessoa pode, através do programa, fazer esse teste, né? Separar todos os recibos que tenha, né? Então, recibo com instrução, escola, curso, faculdade, isso também é dedutível, e lançar todos esses pagamentos no programa. No próprio programa vai dar qual vai ser o melhor resultado, né? Qual que vai gerar uma restituição maior ou um imposto de renda a pagar menor, né? Esse é o conselho que eu dou. Junte todos os recibos, abre o programa, começa a elaborar ela e lance todos esses pagamentos. E após, ao final, né, o próprio sistema da Receita já vai informar qual que é a melhor opção para aquele contribuinte específico. Na maioria dos casos, Daniel, pela minha experiência, é a simplificada, tá? Porque, assim, muitas vezes a pessoa não guardou todos os recibos ou não tem, perdeu, enfim, né? Não tem as notas fiscais. Então, a simplificada ela é muito mais fácil, mais simples mesmo, né? O próprio nome já diz. E a completa, ela já exige uma documentação prévia guardada durante o ano de 2023, né? Muita gente não se atenta a isso durante o ano, e agora, quando chega para elaborar a declaração, não tem esses documentos. E esses documentos são importantes, porque a Receita pode, num prazo de até 5 anos, né, no caso de uma malha fina, solicitar todos esses recibos e essas notas que foram lançadas, né, para averiguar se estão corretos. Na questão de erro, Daniel, os maiores erros que eu vejo são erros comuns, digamos, né? Então, de dígito, a pessoa digita um dígito errado, enfim, como eu falei anteriormente, qualquer informação que não bata na Receita, no cruzamento de dados, vai gerar pendência, vai gerar malha, né? Então, erro de digitação, isso ocorre muito, né? Então, sempre, depois do preenchimento, revisar bem, ver se está bem correto os números, porque qualquer centavo ali de diferença pode gerar pendência na malha, pode acarretar a malha fina, né? Que é o que todo mundo quer evitar. A malha fina, ela não só tranca a declaração, né? Porque aí uma pessoa que tem instituição, por exemplo, e acaba caindo em malha, ela nem sabe. A instituição não entra e ela não sabe por quê. Ela vai procurar isso lá depois, né? Então, por isso é importante acessar o ECAC depois de fazer a declaração, enfim, para ver se ela foi devidamente processada, né? Para realmente evitar a questão da malha fiscal, que a malha fiscal, né, ela gera uma trava na declaração, porque ela não é processada. Então, a pessoa que tenha lá a restituir acaba não restituindo até não solucionar essa questão da malha, que pode ser um erro simples de digitação, mas também pode envolver erros mais sérios, né, na declaração em si. Pois é, não, informações muito importantes, mas, por exemplo, quando eu digo erros, não necessariamente de digitação, mas por falta de conhecimento ou experiência ou de uma orientação adequada. Por exemplo, imagine que o contribuinte tem um veículo, foi comprado por R$50 mil. Dali a tanto tempo, há aquela depreciação normal da tabela FIP. O que o contribuinte deve declarar? O preço pago na aquisição ou não? Ele deve contabilizar sempre a depreciação na hora de fazer o preenchimento daquele bem? Olha, Daniel, a tua pergunta é muito pertinente mesmo, tá? Você utilizou a questão do veículo, né? Mas muita gente acaba acarretando esse erro também para imóveis, tá, Daniel? Então, no veículo, sim, tem que ser o valor de aquisição, né? A gente não pode depreciar o valor, né? Imóveis também, a pessoa pensa, mas eu comprei aquele terreno há 10 anos atrás, hoje ele vale muito mais, então eu vou declarar aqui que ele vale mais. Não pode, esse é um erro muito comum, tá, Daniel? Muito bem colocado por você, porque esse é um dos erros que eu mais observo mesmo, né? A pessoa, não, porque eu ouvi dizer que dava para atualizar o valor do meu imóvel, da minha casa, enfim, não. Para atualizar, vamos pegar agora o exemplo que a gente está dando de imóvel, a gente tem uma série de critérios, né? Tem que ser uma benfeitoria, tem que ser uma benfeitoria útil, né? Uma benfeitoria necessária que realmente valorize o imóvel. Então, tudo que é colocado dentro de imóvel, de mobiliário, enfim, isso tudo não pode ser considerado como benfeitoria. Benfeitoria, tu tem uma casa e que tu construir um quiosque com churrasqueira, por exemplo, bom, ela agregou valor. Aqueles gastos com o quiosque, a gente pode agregar valor no imóvel, né? Fora isso, fora essas benfeitorias,
não pode a pessoa mesmo por conta, né, tá atualizando o valor desses patrimônios e nem depreciando no caso de um veículo automotor, como o Daniel muito bem citou, né? O valor tem que ser colocado, o valor de aquisição e após o valor de venda real, né? A gente não pode, muita gente acha que sim, né? Ah, não, dá para atualizar. Não, não pode, né? Esse é um erro muito comum mesmo, Daniel, muito bem colocado. Perfeito. Tem uma outra questão, viu, Nelson, em relação àquele contribuinte que precisa declarar fundos exclusivos ou então investimento em offshores, porque houve mudança, uma legislação específica foi aprovada no ano passado. As novas regras já estão valendo para a declaração deste ano? Já estão valendo essas novas regras, Daniel. Inclusive, quem quiser repatriar, né, valores ou investimentos exteriores, pode pagar agora uma alíquota fixa de 6% sobre todo esse patrimônio e repatriar, né? A Receita Federal criou nessa legislação uma possibilidade da pessoa que tem investimentos fora, né, poder repatriar os valores, declarar aqui, né, e pagando uma alíquota fixa de 6%, gerando essa DARF até 31 de maio, é possível sim já lançar esses valores de offshore. E falando nessa questão de investimentos exteriores, a gente tem também a questão das criptomoedas, né, que devem ser lançadas independente do valor da movimentação, né, e lá vai ter que constar as informações de quem está custeando, de quem está em custódia das suas carteiras de criptomoedas ou moedas digitais, enfim, e todas as informações referentes à moeda, né. Já com a transação, já convertendo o valor da moeda em 31/12 de 2023 para o valor em real e lançando isso também na declaração, tá, Daniel? É isso, as novas regras do Imposto de Renda 2024, entrevista importante com o especialista contábil Nelson Olmi Júnior, a quem agradeço demais pela participação. Seja sempre bem-vindo aqui à Jovem Pan News. Tenha um excelente fim de semana. Muito obrigado, Daniel. Um ótimo dia para o senhor e para todos os telespectadores da Jovem Pan. Forte abraço. Muito obrigado. Grande abraço.